Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, o misterioso casamento de Caim. Embora as Escrituras ofereçam poucos detalhes, exploraremos o que é conhecido sobre a esposa de Caim e as complexidades que cercam esse enigma bíblico. Prepare-se para uma jornada fascinante, através dos relatos ancestrais enquanto desvendamos os mistérios por trás do matrimônio de Caim. Se você é apaixonado por histórias bíblicas e curioso sobre os detalhes menos conhecidos, você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar para mais conteúdo intrigante. De acordo com a tradição bíblica, Caim se casou com sua irmã, embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a identidade dela. O livro de Gênesis menciona que Caim conheceu sua esposa, mas não revela seu nome nem sua origem. Quanto às 3 mulheres mais misteriosas da Bíblia, isso pode ser subjetivo, mas algumas mulheres que despertam interesse incluem Maria Madalena, devido à sua ligação com Jesus, a esposa de Ló, cujo nome não é mencionado na Bíblia, e Jael, que desempenhou um papel intrigante no livro de Juízes ao derrotar o comandante inimigo Sísera. A tradição que sugere que Caim se casou com sua irmã baseia-se em interpretações de textos bíblicos, principalmente do livro de Gênesis. A Bíblia relata que após Caim matar seu irmão Abel e ser marcado por Deus para sua proteção, ele partiu para a terra de Nod, onde conheceu sua esposa. A teoria de que Caim se casou com sua irmã se apoia na crença de que Adão e Eva foram os primeiros humanos criados por Deus. Assim, considera-se que os filhos de Adão e Eva teriam que casar entre si para dar origem à humanidade. É importante observar que a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a identidade da esposa de Caim, e a interpretação sobre o casamento entre irmãos é baseada em tradições e suposições, já que a Bíblia não oferece informações detalhadas sobre os primeiros anos da humanidade de maneira explícita. Notemos os seguintes pontos antes de chegarmos a uma conclusão. Em Gênesis são mencionados pelos nomes os filhos de Caim, e depois os de Sete, que seria o patriarca da segunda geração, nascido quando Adão tinha 130 anos. Gênesis 5, 3. E o livro santo afirma ainda que Adão, além de Sete, gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 4. Não sendo importantes tais detalhes, não foram mencionados os nomes e nem a quantidade de filhos e filhas que Adão e Eva tiveram, mas é certo que a bênção de Deus ao casal, registrada em Gênesis 1 e 28, já estava se cumprindo, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E, num tempo em que a vida humana se media em séculos, a descendência de Adão já deveria ser numerosa. Portanto, uma dessas filhas de Adão, irmã de Caim, poderia ter sido sua esposa. Caim cometeu o brutal homicídio em idade já madura. Diz Gênesis 4, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso mostra o transcorrer de um período considerável de tempo. A tradução de Matos Soares e de Figueiredo diz: passados muitos anos. Alguns acreditam que a mulher de Caim até poderia ter sido uma sobrinha dele, filha de Sete. Baseiam-se no fato de ter decorrido muito tempo o exílio de Caim na terra de Nod, Gênesis 4 e 16, e o seu casamento relatado no verso 17. E o verso 25 afirma que Adão e Eva tiveram outro filho para substituir o justo Abel assassinado. Esse era Sete, e também ele gerou filhos e filhas. Gênesis 5, 7. A terra de Nod, para onde Caim foi, era conhecida com esse nome no tempo de Moisés, em que ele estava escrevendo o livro que relatou por inspiração divina a história de Caim. É bem provável que no tempo de Caim o lugar não tinha nome. Também é importante considerarmos que o relato da vida de Adão foi feito por Moisés, talvez milênios depois dos acontecimentos. Este é o motivo de se dizer que Caim fundou uma cidade. Gênesis 4 e 17.
quando talvez se tenha fundado com o alastramento de sua própria prole. Há ainda comentaristas que admitem que no espaço de 300 anos, o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50, e mais de 20 os filhos de Sete. A dificuldade geral parece estar no capítulo 4, verso 17, onde diz que Caim conheceu sua mulher, mas o texto não diz que ele a conheceu de vista pela primeira vez. Afirma que ele a conheceu, e ela concebeu um filho. O seu conhecimento quanto à sua mulher não foi no sentido de vê-la pela primeira vez, mas sim de gerar um filho. É comum na Bíblia usar o termo conhecer para se referir à relação sexual. Ver Mateus 1:25. Podemos concluir que tanto Caim quanto Sete e todos os demais filhos de Adão e Eva casavam-se ou com uma irmã sua ou com uma sobrinha. Naquele tempo os homens não se casavam tão prematuramente como nos nossos dias, e, ao tempo em que Caim pensara em casar-se, havia muitas irmãs e muitas sobrinhas, o que não lhe trouxe dificuldades para encontrar uma esposa. Esse costume, o casamento entre irmãos consanguíneos, continuou por muito tempo, tanto que Abraão se casou com sua meia-irmã Sara. Gênesis 20:12. Posteriormente, pelo degenerar-se da raça humana, essa prática foi proibida. Levíticos 18:6 e 17. A Bíblia é muito clara em afirmar que toda a raça humana descendeu de Adão e Eva, e, portanto, qualquer teoria contrária não passa de mera conjectura, que não possui base bíblica. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17:26. As três mulheres mais misteriosas da Bíblia. Isso pode ser subjetivo, mas algumas mulheres que despertam interesse incluem Maria Madalena. Maria Madalena é frequentemente identificada como uma seguidora de Jesus Cristo. Seu nome indica que ela veio da cidade de Magdala, localizada às margens do Mar da Galileia. Os evangelhos mencionam Maria Madalena como alguém que acompanhou Jesus durante seu ministério na Galileia. Ela é citada como testemunha da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. A outra seria a esposa de Ló. A esposa de Ló é mencionada na Bíblia no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, conforme narrado no livro de Gênesis, capítulos 18 e 19. No entanto, o texto não fornece o nome dela. Quando Deus decidiu destruir as cidades ímpias de Sodoma e Gomorra, devido à sua perversidade, enviou 2 anjos para avisar Ló, o sobrinho de Abraão, sobre o juízo iminente. Enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu às instruções divinas e olhou para trás. Como consequência, ela se transformou em uma estátua de Sai. A história da esposa de Ló é frequentemente interpretada como um aviso contra a desobediência às ordens divinas e a afeição excessiva pelos confortos materiais da vida anterior. O olhar para trás simboliza uma relutância em abandonar o passado corrupto de Sodoma. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a esposa de Ló, e seu nome não é mencionado. A história é curta, mas tem sido objeto de interpretações e reflexões ao longo dos séculos. A terceira e última é Jael. Jael é uma personagem da Bíblia cuja história é narrada no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. A história de Jael está inserida em um período de juízes em Israel, quando o povo passava por ciclos de apostasia, opressão e libertação divina. A morte de Císera pelas mãos de Jael cumpriu a profecia de Débora de que a honra da vitória sobre Císera iria para uma mulher, não para Baraque. O evento é celebrado no Cântico de Débora no livro de Juízes, capítulo 5, que destaca a coragem e a determinação de Jael na libertação de Israel. A história de Jael é marcada pela sua astúcia e coragem ao desempenhar um papel fundamental na derrota do inimigo de Israel. Sua ação é considerada um ato decisivo na libertação do povo de Israel naquele período. Obrigado por assistirem até o fim. Já se inscreva para receber mais conteúdos relacionados. Fiquem todos com Deus.